Alô, Raverinho, tudo bem com vocês? Olha, eu quero te dar as boas-vindas, se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, você está no canal da AIM Brasil, o DNA do Líder Training, e aqui você vai ter conteúdo relevante sobre espiritualidade, psicanálise e liderança, é claro, tá ok? Se você ainda não me conhece, meu nome é Radassa, eu sou mentora de mentores, Morá e psicanalista. O que é Morá? Morá é professora, tá? Então eu sou mentora de mentores, professora e psicanalista, são as funções, né, que eu atuo e desenvolvo aqui dentro da AI. Bom, pessoal, hoje eu queria te fazer uma pergunta para nós começarmos esse nosso estudo. Você conhece os problemas dos seus liderados? É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas antes, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, só dá um pausezinho aí e lá no Instagram nos seguir. Curta esse vídeo, siga o nosso canal, compartilhe aí, tá? Com seus amigos e, claro, ative as notificações. Se você quiser enviar a sua oferta, a sua tzedakah, seu macê, tá aí a nossa chave Pix, tá certo? Para que você possa fazê-lo. E eu vou passar a deixar também aqui para vocês o nosso link, caso você queira enviar a sua tzedakah através de cartão de crédito. Eu vou deixar os dois a partir do próximo encontro, falando especificamente dessa mentoria, e nos outros vídeos você já vai ver automaticamente, tá bom? Além disso, você também pode, tá? E não só pode, como deve, dar uma olhadinha lá na AI Academy. Nós temos e-books lá, inclusive eu quero compartilhar com vocês, que eu nunca falei dele aqui. Nós temos um desafio de 30 dias para a saúde mental, muito bom, para que você também possa compartilhar com a sua comunidade, entre outros cursos, tá? E claro, se você está gostando desse conteúdo, eu quero dizer que isso aqui é só um aperitivo, tá? Nós temos a imersão Líder Training. Não pensa, né, a palavra certa. Tenha em mente que a gente não forma líderes, a gente não, na verdade, a gente está formando agora, né? Nesse curso aqui de liderança, essa é a nossa formação de líderes, de certa forma, porém, o que nós realmente fazemos é transformar líderes em mentores, tá certo? Essa é a nossa função, tirar as pessoas dessa posição de liderança e colocá-las na posição de mentores, porque se a gente tenha em mente isso daqui, tá? Se você tiver 10 mentores, e esses 10 mentores tiverem 10 mentores, você já tem 1000 mentores na sua comunidade. E é para isso que a gente trabalha. E se a gente for pensar no modelo de Yeshua, então, aí a gente falou de Rav Akiva, né? Se a gente tiver 12 mentores que vão formar 12 mentores, se a gente tiver 10 mentores e formar 12 mentores cada um, a gente já tem aí mais de 12.000 pessoas. Então, essa é a nossa perspectiva. Nós só precisamos que você tenha 10 líderes para a gente poder transformar esses 10, 12 em mentores, e aí o céu é o limite. Bom, sem mais delongas, a pergunta que foi feita foi qual? Você conhece os problemas dos seus liderados? Pessoal, como mentores, porque assim, há uma diferença em ser líder e ser mentor, ok? Assim, eu estou tentando falar em termos didáticos, porque eu realmente não consigo fazer distinção, porque eu não consigo me ver única e exclusivamente na posição de liderança. Eu sempre me vejo na posição de mentora, mas vamos tentar. Quando a gente pensa, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo que me veio aqui à mente. Quando a gente está numa empresa, e aí o coordenador, o coordenador, o supervisor, o gestor também, eles atuam, tá? Como líderes. Então, eles têm, por exemplo, uma meta para cumprir e vai fazer com que os seus colaboradores, veja que eu não falei liderados, ele vai fazer com que os seus colaboradores, vai fazer com seus funcionários, ele vai fazer com que os seus funcionários batam aquela meta, porque o supervisor, o coordenador, o gestor tem uma meta para cumprir. Ok? E aí, dessa forma, ele mantém o emprego dele. Esse é um papel clássico de liderança.
Agora, quando a gente, e por que que o líder, né, pensando no supervisor, no coordenador, no gestor, por que que ele não vai formar mentores? Por um motivo muito básico. Porque se ele me desenvolve e eu acabo superando ele, o que que vai acontecer? Simplesmente ele vai perder o cargo dele. Ou ele pode, por exemplo, ser rebaixado. Se ele vai ser rebaixado, automaticamente o salário dele vai diminuir. E automaticamente, se o salário dele diminuir, o que que acontece? O padrão de vida dele cai. Então, ele inconscientemente, ou não vai desenvolver o funcionário dele. E, consequentemente, ele só vai se aproximar desse funcionário pensando no título do nosso fundamento de hoje, que é conhecer os problemas. Ele só vai conhecer para poder dar uma ajuda, me permita a expressão meia boca, porque, na verdade, ele precisa o quê? Ele precisa cumprir a meta dele. Quando a gente fala de um mentor, quando a gente fala de um líder, no sentido pleno da palavra, esse líder precisa conhecer os problemas dos seus liderados. Pessoal, não fica preocupado com o sol não, que eu estou adorando o solzinho aqui, tá? Vim nesse horário justamente para pegar o sol, tá? Então, se atenha com a mensagem. Então, o que que acontece? Quando a gente fala de um líder, na essência da palavra, o que que esse líder vai fazer? Ele vai conhecer, sim, os problemas dos seus liderados para ajudá-los, não porque ele tem uma meta para cumprir, mas porque ele está preocupado com o bem-estar daquele liderado. Agora, tem uma coisa muito interessante nessa questão do padrão de pensamento, tá? Quando a gente pensa num líder training, tá? Quando a gente pensa num mentor, e principalmente falando num quesito mais da espiritualidade, quando de fato esse meu pensamento, tá? Quando eu tenho um colaborador comigo, eu desenvolvo todo o potencial que eu puder desenvolver daquele colaborador, mesmo que depois, como acontece, ele vá para uma outra empresa. Mas o que eu tenho na mente? Que aquilo que eu ensinei para ele vai servir para ele, para a vida dele, porque ele indo para uma outra empresa ganhando um salário maior do que ganhava aqui, automaticamente vai aumentar o padrão de vida dele na casa dele, ele vai poder dar mais oferta que vai alcançar mais pessoas, ou seja, eu entendi claramente no sagrado que o meu campo de atuação não é a instituição, não é a denominação, não é a empresa que eu estou. O meu campo missionário, né? O meu campo de atuação é exatamente aonde aquela pessoa que está comigo agora vai estar amanhã. Eu vou tentar explicar. Você já sabe que a minha cliente preferida se chama Begônia? Sim, eu não tenho nenhuma cliente chamada Begônia. Begônia, eu não conheço ninguém chamada Begônia. Então, vamos imaginar que a Begônia, ela, num contexto empresarial, tá? A Begônia está trabalhando comigo, eu desenvolvo a Begônia, dou cursos para a Begônia e aquela coisa toda. E a Begônia, ela sai, vamos falar em termos de cidade, tá? Ela sai do Rio de Janeiro e vai para o Japão. Tá? Vai para Tóquio, ele está falando de cidade, vai para Tóquio e eu vou perder totalmente o contato com a Begônia. Na minha cabeça, eu permaneço com a Begônia. Por quê? Porque ao chegar em Tóquio, quando ela executar o que eu ensinei para ela e quando ela ensinar para outras pessoas aquilo que eu ensinei para ela, mesmo que ela não saiba que ou não tenha a intenção de dizer que foi eu que ensinei, ou mesmo que apague da mente dela que foi eu que ensinei, naturalmente a semente que eu plantei nela vai literalmente multiplicar na vida das pessoas que estão lá em Tóquio. E aquela pessoa que está em Tóquio, que falou para uma outra pessoa que está lá em Budapeste, eu já fui para Budapeste também, não fisicamente, falando através da Begônia. Tá conseguindo entender, pessoal? Então, isso se chama ampliar o horizonte. Então, a sua congregação não é a que você deu o nome. Aí não é o seu campo de atuação. O meu campo de atuação não é o Rio de Janeiro. O meu campo de atuação não é Maringá. Meu campo de atuação não é João Pessoa. Meu campo de atuação não é Angola. Meu campo de atuação é onde você estiver. E sim, eu não sei aonde você está.
Então, um líder precisa conhecer os problemas dos seus liderados. Para quê? Para ajudar os seus liderados, os seus mentorados, né? Os seus mentees, os seus colaboradores. Porque eles estando bem ou ficando bem, eles literalmente vão replicar aquilo. Quer ver um exemplo simples? Se você já viu vídeos anteriores, você sabe que eu tive a guarda de 2 irmãos para fins de adoção, que por questões outras não deram certo. Já falei muito sobre isso, e só ver vídeos atrás que você vai ver. E aí o que acontece? Quando o Luiz Carlos, né, ele quis voltar para a instituição, tá? Ele quis voltar para a instituição que ele estava, e eu também não poderia ficar com ele porque ele não gostava de estudar e eu não posso ficar com quem não quer estudar. Não é porque eu, Radassa, não, o sistema não permite, tá? E ele não queria estudar. Então, naturalmente, eu seria chamada no conselho tutelar e também perderia a guarda dele. Então, de certa forma, uniu o útil ao agradável. Eu mantinha a minha integridade e ele a dele. Então, enfim, acabei dizendo por que ele não ficou. Não gosto de deixar as coisas em aberto no ar, né? Eu não gosto daqueles testemunhos assim, irmãos, eu já fiz tudo o que você imaginar. Gente, a minha imaginação é tão fértil, você não faz ideia. Eu posso imaginar milhares de coisas. Mas voltando. E aí o que acontece? Antes dele voltar para a instituição, dias antes dele voltar para a instituição, ele falava assim, eu vou ensinar essa reza para o pessoal lá da instituição. Se eu for para uma outra família, eu vou ensinar isso para eles, coisas que eu ensinei. Então, eu não sei, ou melhor, com certeza absoluta, vamos imaginar que ele seja adotado por uma outra família. Eu não tenho como chegar naquela família, fisicamente falando, porque eu nem sei que família é essa, se é que aconteceu ou vai acontecer. O X é que ele, quando chegar na instituição que ele foi, que é uma instituição, tem uma outra perspectiva religiosa, o que vai acontecer? Quando chegar lá, ele já vai dar testemunho disso. Ou seja, através dele, eu plantei a semente lá. Consegue entender? Então, assim, através dele, o Eterno me deu uma palavra muito dura, e está no nosso curso Saindo da Babilônia, todo domingo aqui pela manhã, aqui no YouTube. O Eterno falou assim para mim, quem disse que você só prega para salvação? Então, não é o tema aqui, nossos sábios falam de Noa, né? Que Noa só ganhou a família dele. Mas, quando chegar no dia do julgamento, ninguém vai poder dizer daquela geração de Noa que não sabiam, porque eles viram Noa fazendo a arca, Noa falou da arca, da Teivá, e assim vai. Então, nessa instituição, ninguém vai poder dizer que não sabia, porque se ele tiver falado, o testemunho chegou lá. Consegue entender, pessoal? Então, assim, desculpa, de verdade, eu não quero ser grosseira, não quero mesmo. Mas não tem uma mente pequena, sabe? Assim, quando Yeshua fala do grão de mostarda, será a menor semente, é para iluminar e não para mentalidade. Ok? Então, conheça os problemas, as dificuldades, os limites dos seus liderados. Ajude-os nesse limite. Num contexto eclesiástico, ninguém tira o seu lugar. A única pessoa que tira o seu lugar é você mesmo. Quando? A parábola dos talentos. Quando você enterra o seu talento, o Eterno pega e dá para outra pessoa. Mas ninguém tira o seu lugar. Consegue entender? Até porque a gente não está disputando uma promoção e que que o salário vai aumentar. Então, conheça seus liderados, sabe? Vou finalizar com isso aqui. Tem o doutor André, cardiologista, que cuidou da minha mãe. Eu conheci através da minha mãe do coração Magali. Fiquei muito tempo sem ir nele. E quando cheguei lá, falei, oi, doutor André, eu sou filha da Magali. Não, eu lembro, como é que tá a sua mãe? Ele falou da minha mãe, começou, eu falei, caraca, me senti importante. Não vamos entrar no mérito, que ele tinha lá uma ficha, que tinha o nome da minha mãe. Não vamos entrar nesse mérito, tá ok? Mas eu me senti importante porque, nossa, a sua mãe, como é que tá a sua mãe? E aquela situação, eu falei, que isso? Entende? Que isso? É isso, pessoal. Falando num contexto eclesiástico, chame os membros pelo seu nome, sabe?
Eu sei que é difícil, mas chame os membros pelo nome, conheça a situação. Como é que está seu esposo? Fala o nome do esposo. Eu sei que é difícil. Eu lido com muita gente, eu sei que é, mas uma coisa sou eu, outra coisa é você. Você está lidando sempre com as mesmas pessoas. Meu público é variado de certa forma, mas chame as pessoas pelo nome e conheça os problemas dela, tá bom? Shalom, shalom, lehi traot.